Olá, queridos alunos! Nós vamos continuar a Idade Média e a gente vai ver que na Idade Média feudal existem monarquias do Ocidente europeu medieval? Uai, a Bel falou agora há pouco que no sistema feudal o rei existia, mas ele não reinava. Então, mas ele existe, né? Então é isso que a gente vai estudar. Essas monarquias que durante a Idade Média têm pouco poder, mas elas existem. Então tá aqui, ó. Lembrem-se de que os reis não têm, né, aquele poder gigantesco de exercer suas ideias e medidas sobre os feudos. O poder feudal, neste momento da Alta Idade Média, ele é superior ao poder dos reis medievais. A gente vai começar com um exemplo que é o Sacro Império Romano Germânico. Nossa, Bel, tem um mapa aqui? Tem, ó. Esse é o mapa do clássico Tratado de Verdun, né? A divisão lá do Império Carolíngio. Tá, Bel, o que isso tem a ver com a monarquia medieval? Tudo. Os reis que se estabeleceram nessa região aqui, ó, da Europa Central, são aqueles antigos descendentes, né, do imperador Carlos Magno, e depois os netos deles dividiram as terras. Estão aqui, ó, o reino de Carlos o Calvo, que é um neto do Carlos Magno, o reino de Lotário, que era outro neto, e o Luís o Germânico. Germânico? Germânico? Ó, é exatamente aqui, ó. A gente começa a nossa aula desta parte verde que vai dar origem ao Sacro Império Romano Germânico. Que é isso que está aqui, ó, no número 1. O Império, ele vai se originar por volta de 912, né, pouco tempo depois do Tratado de Verdun, do enfraquecimento dos reis herdeiros do Tratado de Verdun. Isso mesmo. Quem que vai surgir para unificar essa região? O Otto o Grande. É ele que vai fazer acordos com a igreja, esse era o esquema na Idade Média, viu, gente? Fazer acordo com a igreja cristã medieval. E aí ele vai ser coroado imperador desse Sacro Império Romano Germânico. Então ele nasce oficialmente, né, com o nome de Sacro Império em 962, através do Otto o Grande, fazendo acordos com a igreja. Dentro desse Sacro Império, a gente também vai ter alguns problemas entre o imperador do Sacro Império e a própria igreja. Isso mesmo, disputas entre poder político e religioso, imperador e o papa. Esse problema nós chamamos, olha aqui, de querela. Problema, briga, intriga, querela das investiduras. Ô, Belma, o que é uma investidura? É a nomeação de poderes. Nomeação de poderes religiosos, nomeação de poderes políticos. Esses poderes medievais, eles estão sempre sendo disputados pelo Papa, que quer centralizar os poderes, e pelo imperador do Sacro Império, que também quer centralizar. Por quê? Porque a gente está aqui com uma briga, né, de literalmente dois grupos grandiosos. Os reis que querem assumir poder e a igreja que quer aumentar o seu poder. Só que os reis têm menos poder do que ela. O que era essa disputa das investiduras aqui no Sacro Império? O imperador, ele queria o direito de também nomear cargos eclesiásticos, cargos religiosos, que são os cargos da igreja. A igreja falou, não, quem manda em mim sou eu. E aí a gente tem ali, né, durante quase 100 anos, essas disputas entre o imperador e o papa, e vai daqui, vai de lá. Solução encontrada foi assinar um documento, uma concordata, na cidade alemã chamada de Worms. Esse é o nome da cidade, a gente não tem culpa que ela se chama Worms, né? Então, em 1122, o Papa e o imperador do Sacro Império Romano Germânico chegaram num acordo. O imperador fica com o poder político de nomear cargos políticos e a igreja fica com o poder de nomear os cargos religiosos. Então, solução do problema é o óbvio: poder político para o político, poder religioso para a religião. Só que isso não era óbvio na Idade Média e é por isso que a gente estuda. Está se formando essa divisão de poderes, tá? Monarquia do Sacro Império chegou a este tamanho todo, tá vendo aqui? Parte do que hoje é França, Holanda, Bélgica, a Alemanha está aqui, partes da Polônia, até o norte da Itália nós temos a extensão máxima do Sacro Império Romano Germânico medieval. Isso para vocês verem o tamanho dele. E agora a gente vai falar de França. Ela também se origina lá do enfraquecimento daqueles outros dois netos do Carlos Magno no Tratado de Verdun. O reino de Lotário e o reino de Carlos o Calvo, eles vão se unir a partir da dinastia dos Capetos. Então, digamos que 2/3 do Tratado de Verdun viraram a França, e 1/3, mais algumas outras áreas, vão virar o Sacro Império Romano Germânico. Então, a princípio, nós temos a dinastia governando a França, que é dos Capetos, depois a dinastia dos Valois, e a França tem muitas monarquias, muitas dinastias, né? As dinastias que governaram a França sempre estiveram em disputas territoriais com a Inglaterra.
principalmente uma família inglesa que era da dinastia Plantageneta. Então, conflitos tensos entre França, Inglaterra e França. Quem vê hoje até parece que são duas nações amigas, né? Mas guerrearam muito durante a Idade Média. Não se esqueça que eu nem cheguei na Guerra dos 100 Anos, hein? E também essa monarquia francesa tem problemas com a igreja, né? Todo rei que tenta se estabelecer briga com a igreja. Por quê? Porque quer o poder da igreja. Esses conflitos são sérios na França, porque na França a gente vai chegar ao ponto de ter um papado só para a França. Hã? Como assim, um papado para a França? Normalmente você tem um papa, né, gente? O papa é uma autoridade máxima da igreja durante o Império Romano, quando ele se oficializou, e durante a Idade Média. Só que existe um momento, que é esse intervalo de tempo aqui, de 1309 a 1377, que a gente vai ter dois papas. Um papa para toda a igreja e um papa só para a França. Esse papa só para a França é o que a gente chama de papado de Avignon. E esse momento de dois papas a gente chama de ruptura, de cisma do Ocidente. Tá vendo aqui? Ó, cisma é ruptura. Então, esse cisma do Ocidente durou nesse intervalo. Um papa para a França, porque os reis franceses queriam maior poder sobre a própria igreja da França, e aí durante esse intervalo de disputas de poder novamente, nós temos um papado para a França e um papado para o resto das instituições cristãs medievais. E para terminar, a Inglaterra, monarquia inglesa. Eu trouxe um mapa para a gente ver. Ó. Esse mapa a gente tem o que hoje é o Reino Unido, vamos entender? O Reino Unido hoje é formado por País de Gales, a Inglaterra e aqui a região da Escócia. Além desta ilha da Grã-Bretanha, o Reino Unido tem esse norte da Itália, norte da Irlanda, que é a Irlanda do Norte. Então, hoje o Reino Unido são 4 partes, tá? Irlanda do Norte, Escócia, Inglaterra, País de Gales. Na minha aula, a gente está falando só da Inglaterra, tá? Então, ó, os estados da Escócia, País de Gales e Irlanda, eles eram independentes. E a dinastia mais significativa do período medieval na região da Inglaterra é a dinastia Plantageneta, que vivia, né, guerreando com a França. Dentro dessas estruturas, a região da Inglaterra não vai brigar com o Papa, mas vai brigar entre si. Os reis e os nobres ingleses vão disputar muito poder, até chegar um momento em que eles obrigam este rei, que é o João Sem Terra, porque de fato ele perdeu territórios em algum momento da sua história. Esse rei, o João Sem Terra, foi obrigado a assinar um documento numa relação com os outros nobres ingleses em 1215. Esse documento que o João Sem Terra assinou é a Carta Magna, ou Magna Carta. O que estava escrito lá? Que ele, como estava perdendo territórios, não poderia declarar guerra, fazer regras, criar novos impostos sem ouvir o seu conjunto de conselheiros, que era o início de um parlamento para a Inglaterra. Isso mesmo. A maioria dos historiadores diz que esse momento da Magna Carta é o princípio, é o início do parlamentarismo inglês, porque é um rei tendo que convocar um conjunto de pessoas para fazer alguma medida virar uma verdade histórica, tá? Nesse momento da origem, né, dessa carta assinada, a Inglaterra tinha dois grupos de pessoas, dois conjuntos de nobres, né? Uma câmara chamada de alta, que tinha os principais títulos de nobreza, que eram os lords ingleses, e uma câmara baixa, que tinha, eu chamei de povão, mas não vai se iludir, é tudo nobre, mas são nobres com menos porções de terras, com títulos de nobreza menos significativos. Então, desde século XIII, que é 1215, a Inglaterra já tem esse início da relação de rei com parlamento, parlamento com rei, tá? E aqui a gente vai falar da igreja, a igreja medieval. Essa aqui é uma igreja com arquitetura românica, tá? Aquela lá das paredes grossas, poucas janelas, né? Que a gente vai discutir um pouquinho mais a fundo em outra aula. Como é que ela era organizada, essa igreja medieval, né? A organização desse clero. A igreja ela era a única instituição que se manteve linear, organizada durante toda a Idade Média. Ela tinha sua sede aqui, ó. Estados de la Iglesia, né? Meu espanhol é horroroso, mas aqui são os estados da igreja, né? São os estados pontificiais, doados lá atrás pelo Pepino Breve. Então, essa porção laranja aqui tem Roma, é a sede da igreja cristã medieval que está aqui. Então, o papado tinha sede em Roma. Toda a Idade Média feudal, ela é baseada no teocentrismo, não é só a igreja, não.
que isso significa? Que a fé, a igreja, a religião, ela é a base para o conhecimento, para a cultura, para a educação e para tudo, tá? Mas mesmo assim, a igreja tão fortalecida, ela tem problemas. Lembre-se que já tinha acontecido no Império Bizantino o cisma do Oriente, querela das investiduras é uma disputa lá com o Sacro Império Romano Germânico e também o Papado de Avião, que foi o cisma do Ocidente. Então, o fato da igreja ser organizada e se manter não significa que ela não teve problemas durante a Idade Média, tá? Outras partes da própria igreja, aqui, as heresias. A heresia parte da igreja é, todo mundo tem que obedecer à igreja, quem não obedece é um herege. E uma heresia tá aqui, ó, é uma doutrina, uma ação feita errada, rejeitada como falsa pela igreja cristã medieval. E o herege é justamente aquele que não segue à risca esses ensinamentos da igreja. Então, o que a igreja faz com esse herege que fez uma heresia? Ela pune com a investigação feita pelo Santo Ofício. O Tribunal do Santo Ofício é a Inquisição medieval, tá? Surgiram lá por volta dos séculos XII, tá? E o pior dos exemplos da Inquisição foi a perseguição ao movimento chamado de Movimento dos Cátaros no sul da França, tá? Na cidade de Albi, por isso que eles são os albigenses. A igreja vai excomungar esses cátaros, a igreja vai perseguir e a igreja chega, né, a queimar parte dessas pessoas, né? O incidente final, mais de 200 pessoas foram queimadas pela igreja. Então, é um exemplo de uma heresia perseguida pela igreja medieval. Outras ordens religiosas, vamos lá? Nós temos ordens de pessoas que fazem voto de pobreza e seguem, né, peregrinando durante o período medieval. Essa é a ordem dos franciscanos, do São Francisco de Assis. Também temos a ordem dos beneditinos, que eram aqueles monges, né, que ficavam orando dentro dos monastérios. O monastério ele é como se fosse um feudo de um conjunto de padres, para vocês entenderem, né? Então eles não tinham muito contato com o mundo externo. A maioria desses monges beneditinos, inclusive, fazia cópia, né, daqueles copistas que representavam a igreja em termos de documentação. Outro grupo que também peregrinava são os dominicanos, né, que tinham a função de converter as pessoas, mas também se não converter, vai para a Inquisição. E outra ordem é a dos templários, né, que era justamente uma ordem de cavaleiros, né, da igreja, que defendia a igreja e foi, inclusive, fazer as cruzadas, tá bom? Aqui alguns exemplos, né, de enforcamento dos hereges, inclusive esse daqui é um exemplo dos cátaros, e também aqui a fogueira, em que muitas pessoas eram queimadas pelo Santo Ofício. A gente vai parar também por aqui nesse videozinho e eu vou fazer mais um para vocês sobre cultura medieval e baixa Idade Média. Por enquanto, ó, beijinhos e tchau, tchau!